Depois que nasce com vida, aí vai retroagir, mas se não nascer com vida, não adquire personalidade, não é isso? Então, se eu estou falando do óbito de um ser humano, eu vou registrar no livro C. Agora, é o livro C sozinho, se adquiriu personalidade, ou seja, se a pessoa nasceu e morreu, vou registrar no livro C. Mas se a pessoa não nasceu, ou seja, o ser humano que foi concebido, passou por tal período de gestação, mas antes de ser expulso do ventre materno, antes do parto, houve o falecimento. Isso significa que não houve nenhuma manifestação de vida extrauterina. Nem batimento cardíaco, nem respiração, nem movimento de músculo voluntário. Tá? Nada disso que é prova de que houve vida, nada disso ocorreu independente do corpo da mãe. Isso significa que foi um natimorto, apesar da terminologia não ser tão correta, é um natimorto, ou seja, nasceu morto. Isso é que significa etimologicamente natimorto. Só que nascer morto, nós sabemos que não tem como. Ou a pessoa nasce viva, né? E morre depois, ou não nasce. Tá? Então, o correto de falar seria feto, né? Porque não nasceu com vida. Mas a terminologia natimorto é a terminologia que é usada desde o início dos tempos, continua sendo usada, mas saibam que, apesar do nome falar em natimorto, não significa que nasceu morto. Porque para nascer, precisa ter vida. Tranquilo? Então saibam que o nome é natimorto, mas não significa que tenha nascido para depois morrer. Porque se nasceu para depois morrer, adquiriu personalidade jurídica e não é feto mais. Tranquilo? Então eu registro no livro C as pessoas que adquiriram personalidade jurídica, independente do tempo, foi 1/1000 de segundo adquiriu personalidade jurídica. E nós sabemos o que significa adquirir personalidade jurídica. Nós temos reflexos diretos aí, principalmente em direito sucessório, não é isso? E se não adquiriu personalidade jurídica, é como se nunca tivesse existido aquele ser, tá bom? Então, olha a ordem, A, B, C, e depois nós temos aqui um livro D, totalmente deslocado, porque o que é o livro D, gente? É o livro onde eu vou registrar os editais de proclamas. Vejam só, o que é esse edital de proclamas? Vocês vão ver aqui comigo que a gente está detalhando e aumentando essa parte geral, porque todos esses conceitos, depois, quando a gente for falar de casamento, a gente passa direto por isso. A gente já entendeu o que é o edital. Mas é importante aqui, para isso ficar já claro para vocês, entendendo o que é um registro de nascimento, o que é um registro de edital. Tá? O que é um edital de proclamas? 1973, nós não tínhamos internet, WhatsApp, e-mail, nada disso, né? Nós tínhamos, quando muito, e funcionava muito mal, os correios, tá? As entregas de correspondências. Então, o que acontece? Como que eu vou saber se essa pessoa que hoje mora no Piauí, mas que nasceu lá em Santa Catarina, como que eu vou saber se essa pessoa realmente nunca se casou e ela pode se casar aqui agora, ou seja, não é bigamia? Como que eu vou saber se essa pessoa realmente é viúva, né? Antigamente não podia divorciado. Se ela realmente é viúva, se eu não sei onde que foi registrado e se foi registrado o óbito dessa pessoa, né, do ex-cônjuge. Como que eu vou ter essa informação? Gente, era um mecanismo que se tinha. Quando o casamento era eclesiástico, lá antes da República, nasceu esse edital de proclamas quando essa necessidade aí de tentar consultar a população para saber se já houve um histórico que cause impedimento para o casamento, ou um parentesco próximo, por exemplo, né, daquele noivo com a noiva, era através, por exemplo, da missa dominical. O casamento era católico. Então, o casamento, antes de casar, tinha que publicar, que falar. O padre falava na missa dominical por 3 domingos consecutivos. Ele falava, olha, o fulano vai casar com ciclano. Se alguém souber de algum impedimento, traz aqui antes do casamento. Olha, e aí iam 3 domingos. Isso foi chamado de edital de proclamas quando foi criado o casamento puramente civil, né, lá na República. 1973 é praticamente a cópia do decreto lá de 1890 que criou o casamento puramente civil. Olha só, quanto tempo, mais de um século, quase um século, né, depois. E aí, de 73 para cá, a gente tem menos de 50 anos, meio século. E olha a transformação que a gente já viveu nesse meio século.
Em 73, ainda enxergávamos o edital como o único mecanismo mais seguro de se dar publicidade ao casamento e de se entender ali que realmente há ou que não há impedimento para o casamento. Hoje a gente não pode nem imaginar uma situação dessas. Só que o livro de editais ainda existe. Aqui em Santa Catarina tem-se um facilitador. O livro de editais, pelo menos, pode ser puramente eletrônico. Pela lei de registros públicos, o livro tem que ser físico. Tem que imprimir, ele tem que ficar enfeitando a estante lá para nunca mais ser aberto. Mas precisa ficar lá, né? Aqui em Santa Catarina é esse detalhe, tem um facilitador de poder ser meramente eletrônico. Não precisa imprimir e guardar lá aquele papel que, na verdade, é só alimento de traça, né? Às vezes, 50 anos depois, você abre um livro de editais, ele nem existe mais, só tem a capa, porque a traça já comeu. Porque não existe manuseio desse livro. Por que não existe, gente? O edital de proclamas é aquele papel que eu vou extrair no dia que os noivos fazem o requerimento para o casamento. Eles vão dar todas as informações sobre eles, ou seja, toda a qualificação dos noivos vai estar ali naquele papel, naquele requerimento deles, e eu vou extrair um resumo desse requerimento e vou, fisicamente mesmo, vou colocar disponível lá no quadro do serviço de registro, né, que era cartório antigamente, exposto lá aquele papel. Aí, o que se pensava era que a pessoa lá da sociedade ia chegar, ler todos os editais e falar, essa pessoa não pode casar porque é irmã dela. Esse moço aqui não pode casar não, ele é casado comigo. É isso que se pensava que ia fazer com o edital de proclamas. Tá? Depois de 1973, aí a gente já, diferente de 1890, aí já se pode ter, por exemplo, uma publicação em jornal de grande circulação. Olha que novidade. Né? Ou seja, o jornal tem mais alcance do que a pessoa ter que ir lá no cartório para poder ver aquele edital publicado. Então, nos lugares em que existe jornal de grande circulação, nós fazemos a publicação tanto por 15 dias lá dentro do cartório, naquele painel lá cheio de editais, e também no jornal de grande circulação. Tá bem? Aí, com isso, aumenta mais, né, a possibilidade aí, aumenta a publicidade, a possibilidade de oposição de impedimento, que é a finalidade para que se faça essa publicação do edital de proclamas. Tá bem? Gente, é isso. Então, tem que publicar no local de residência dos noivos que a intenção de casar. Esse papelzinho, né, que hoje é um papelzinho, antes era escrito lá no livro de registro, no momento do requerimento eu vou fazer a lavratura do livro D, vou pegar ali uma certidão desse livro D e vou publicar lá no cartório. Hoje a gente pega o mesmo papelzinho que foi publicado lá no cartório, monta um pacote de papeizinhos e nós vamos criar o livro D. Tá bom? Aqui em Santa Catarina, nós vamos manter o arquivo eletrônico disso que foi publicado lá. Publicou, passaram-se os 15 dias, fiz a certidão de que não houve oposição de impedimento, eu posso pegar e jogar fora, porque o livro eletrônico já está ali devidamente escriturado. Isso é o edital de proclamas, gente. O que a gente faz com isso? Nada, tá? Então, se eu não faço nada com esse livro D, ele está aqui embaixo, primeiro, de forma errada, não deveria ser aqui, porque se ele tem a ver com o casamento, ele devia estar aqui junto com o livro B, não é isso? Mas está aqui, fora da nossa ordem natural das coisas, A, B, C. Então, a gente fala que esse livro D aqui, na verdade, é um livro totalmente desnecessário. Ele está aqui porque ele escapuliu, porque ele foge dessa ordem, mas é porque, na verdade, é uma atecnia aqui da lei que trouxe esse livro D lá para baixo. Fugiu da sequência. Mas como é um livro só, a gente não vai ter problema em decorar isso, né? A, B, C e o D está lá embaixo porque ele é uma atecnia. E o E, que é o último livro, é um repositório. Então, se ele é um repositório, ele tinha que ficar por último mesmo. O repositório não é onde eu vou colocar... Gente, ó, cuidado com o termo. Vou falar em resto, mas não é bem resto. Onde eu vou colocar o resto, ou seja, onde eu não tenho livro específico para registrar, os atos e fatos da vida civil do cidadão, que são passíveis de registro, mas eu não tenho livro específico para registrar, eu vou lançar no livro E. Então, se eu tenho que saber se tem livro específico ou não para registrar, ele tem que ficar por último, para eu saber quais são os livros que já existem, para eu saber se vai ser nele que eu vou registrar e não nos anteriores. Eu estou mostrando para vocês uma forma de raciocinar os livros, para entender os livros, gente, para entender a sequência sem precisar decorar. Porque, infelizmente, hoje a prova está muito complexa, mas cai em questões bobas e de graça como essas, e a gente não pode errar, tá? O casamento religioso é registrado no livro B.
É uma coisa totalmente de graça, mas para quem confunde com o registro, quem está com toda a sequência de livro de imóveis, de livro de títulos e documentos, de pessoas jurídicas, pode confundir. Aqui na pessoa natural a gente não pode confundir, não. É nascimento, casamento e óbito. Tem essa técnica aqui do livro D, que nós não vamos esquecer nunca mais, ABC, tem esse D escapulido aqui. E tem o livro E, que é repositório. Se é resto, é onde eu vou pôr o resto. Se eu vou pôr o resto, eu tenho que saber o que eu tenho antes. D de desnecessário. Nossa, nunca mais vou esquecer. Tá aí, olha, D de desnecessário. Mas aí ele tá aqui porque saiu da sequência, porque o legislador aqui fez uma